Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Camila, é um prazer ter você aqui, né? Esse espaço não poderia deixar de ter a sua presença, que é muito importante no meu percurso. Eu tenho me percebido que esse projeto tem sido tecido por muitas pessoas importantes para mim, principalmente. E você é uma delas, né? Esteve no começo de tudo, quando eu estava engatinhando, começando, e te chamei para falar justamente sobre o início da prática clínica, que eu diria que é uma especialidade sua, e foi por onde também a gente se encontrou. Então, eu queria que você se apresentasse e tentasse não responder, talvez, se isso é possível, mas tentarmos construir alguma coisa. Comecei a clínica. E agora, José? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é todo meu de me fazer presente aqui no espaço que você vem construindo para fazer a transmissão não só do seu trabalho, mas do seu percurso como um todo. Como você disse, eu sou Camila, sou psicóloga aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou em percurso na psicanálise há um tempo, através da minha análise pessoal, das participações em congressos, encontros, supervisão e afins. Também tenho uma experiência na saúde pública, que é um lugar que eu sempre quis transitar, desde a universidade, porque a ênfase da minha formação foi em saúde, em avaliação psicológica. Então, eu sempre tive um flerte aí com a saúde mental, de maneira geral. Já vou introduzindo o tema. Desde a universidade existia algo que me incomodava muito, porque nós sabíamos que chegaria o último ano, o penúltimo ano, nós faríamos estágio em clínica, organizações, companhias, né? Escolas, nos órgãos judiciais. E para tudo isso havia uma preparação muito clara, do tipo, olha, a atuação do psicólogo na justiça, olha, a atuação do psicólogo nas escolas, convênios e afins. E a clínica? E aí? Era só ali no espaço da universidade, né, da clínica escola? E isso começou a me intrigar. Chegamos nos últimos semestres da universidade, fomos para a clínica escola, e aí, como um bom universitário, eu experimentei ali o que estava à minha disposição, fiz estágio em TCC e em psicanálise. E aí, um dia, minha professora de TCC diz assim, Camila, me desculpa, mas o que você está fazendo com esse paciente é uma psicanálise. Então, tipo, para uma professora da TCC sacar isso, ela também tinha um conhecimento, né? E aí eu falei, mas como eu saberia distinguir isso, né? Então, temos um ponto 1, como trabalhar na clínica. Ponto 2, de que ponto começar um trabalho na clínica, né? De que ponto teórico mesmo, de que lugar você fala. E aí ela, gentilmente, porque já não podia mais mudar de professor, disse assim, olha, leve esses casos que você atende no meu eixo para supervisionar com o professor fulano de tal. Então, ela foi muito gentil comigo. Isso me intrigou ainda mais, porque além de você não ter alguns parâmetros, além da escuta, eu tô falando isso da clínica psicológica, tá? Porque é o que a gente aprende na universidade. Você sabe ali que você tem que atender por uma teoria, e é como se você escuta e filtra o que o paciente escuta na peneira da teoria, para a partir dali direcionar algumas perguntas, algumas intervenções, e a partir disso contribuir, inclusive, com um diagnóstico, ou com uma assertiva, do tipo, olha, esse paciente sofre violência doméstica, então a escuta tem que ser assim, 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 assado. Ou então não pode ser no individual, vai ter que ir para o grupo e afins. Nessa minha confusão, eu tinha um plano de atuação, eu era da pesquisa na universidade, e agora? Como que eu começo essa clínica sendo que ninguém me ensinou na universidade? Eu sei que eu tenho uma afinidade com a psicanálise, mas o que é a psicanálise e uma clínica psicanalítica? Que eu acho que é essa sua questão, que inclusive é o nosso título. E agora, José? Não tem manual, então já fazendo a primeira resposta com várias aspas. Não tem manual para clínica. Como se aprende a clinicar, então, já que a gente acabou transformando a clínica em verbo? E aí, a partir disso, eu comecei a trocar com algumas pessoas
e desenhar minha própria clínica, e a partir disso eu transmitir também. E foi na transmissão que eu comecei a ter alguns parâmetros de que as questões que me afligiam aos demais também. Então, falar sobre o início da prática clínica é um exercício de transmissão de algo que não precisa ser velado ou ocupar um lugar de totem. Porque às vezes você diz assim, cara, mas como que eu começo a clínica? Aí as pessoas olham para você e respondem, cada paciente é um início. Gente, isso abre um buraco maior ainda em relação à sua angústia humana e à sua angústia profissional. Eu vou fazendo algumas pontuações que já são o ritmo da proposta, né? Cada paciente é uma clínica, porque a clínica ela é derivativa, né? Enfim, não vou para a origem da palavra, mas de inclinar-se, inclinar-se para escutar o paciente no leito. E aí a gente volta lá no passado. Então, eu sei que cada paciente é uma clínica, porque para cada um eu me inclino de uma forma, um determinado contexto, sobre determinadas condições, para fazer uma escuta e direcionar essa escuta. Eu sei disso. Só que na contemporaneidade, a palavra clínica ela também diz de um lugar onde eu atendo. Se ela diz de um lugar onde eu atendo, por onde passam vários pacientes, ou se ela diz de um lugar onde eu atendo, na justiça, na escola, o Humberto teve essa experiência nas organizações, ela também diz de um lugar formal. Então, a clínica é não só uma organização, uma formalização, um lugar formal, 4 paredes, mas a clínica também é essa inclinação para cada um. Mas a clínica também é uma terceira coisa, o negócio. E aí é que tá. A gente aprende que a clínica é um negócio? A gente não aprende. Eu acho que é ao contrário, Camila. E assim, você falando, penso que seja interessante, se você também achar pertinente marcar isso, é considerado até um equívoco falar que a clínica é um negócio, também a resistência que a maioria no campo psicanalítico, principalmente, tem em falar sobre esse início da clínica, as questões burocráticas que nós tratamos, né? Você fala desse seu início, das suas relações, dessas diferenças clínicas, e eu me lembro que, pelo menos no início, quando eu me encontrei com você, e eu estava naqueles inícios também da clínica psicanalítica, eu precisei me haver com algumas questões, valores de sessão, né, o que eu queria atender, que demanda eu queria atender, quem eu não queria atender, e eu acho que isso também é quase que um tabu, né? Acho que falar sobre o início da prática clínica é considerado quase que a mesma coisa de falar sobre sexo, né? Tem Uhum. tabu, porque a clínica tem algo de intimista também, né, de cada um. Sim, sim. Pegando um ponto disso que você está dizendo, olha só, a clínica é um negócio justamente por quê? Porque você tem um serviço que precisa de preço. Não estamos falando de valor simbólico que é. Não, estamos falando que você tem contas a pagar. Você tem o aluguel, você tem a sua formação, você tem o abajur que você comprou, o divã que você comprou. Se você vai no congresso, acho que o último congresso que nós fomos, que era o da Argentina, a gente dividiu em 10 vezes no cartão. A gente, porque fomos em mais colegas. E eu tô falando isso sem vergonha nenhuma e com uma humildade importante, assim, que eu acho que a gente tem que falar. Se a gente dividiu em 10 vezes no cartão é porque custa R$ 100 o congresso, e a formação é entre pares. No congresso tem a atualização da prática e da ética, que contribui para a construção do campo. Eu vou ficar de fora de uma formação que é ética? Não vou, mas eu também vou ter que pagar em 10 vezes no cartão, que é o jeito que eu posso. Se eu pudesse pagar à vista, eu pagaria, mas não dá. Entende? Então a clínica é um negócio justamente por quê? Porque se você for no contador e dizer que você quer contribuir com a previdência, ele vai te colocar como trabalhador liberal. Se você quiser comprar o carnezinho na livraria e contribuir, você vai colocar como trabalhador autônomo. O mundo classifica a prática de trabalho. Apesar de a psicanálise, por exemplo, não ser uma prática regulamentada, e apesar de a psicologia poder ser exercida autonomamente, você precisa se encaixar de alguma forma para contribuir com a previdência, para pagar suas contas e para fazer sua formação. Quando você vai lá na pós-graduação, o que eles perguntam no formulário para você? Sua profissão. Quando você vai no congresso, no cartel, quando você está ali nos estudos da escola, como é que você se apresenta? Como um profissional. O simples fato de ser um profissional já é um negócio. Ninguém se profissionaliza para ficar em casa. Às vezes, sim.
já acarreta ônus, né? Só Sim, de adicionar esse adjetivo ao nosso nome. Isso é muito simbólico, isso que você disse. E simbólico não no sentido de sintoma, mas simbólico no sentido de significativo. Eu acho que já sim, acarreta um ônus socialmente de você se nomear como você se nomeia. sim. E eu estava conversando agora mesmo com dois amigos advogados, e a gente estava falando assim: se formou, pagou. Você não vai sair da faculdade, querido, ganhando para gozar desse ganho. Você vai ganhar para pagar mais ainda. E isso não é um negócio? Qual é a lógica do negócio? Investir para ter retorno. Na clínica não é isso? Então eu acho que a gente precisa deixar claro, e eu dizia isso, né? Com muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado ao falar da clínica nesses aspectos, mas não pode deixar de falar. A clínica, ela é uma inclinação, um exercício. A clínica, ela é um lugar físico, mas ela também é um lugar de investimento, ou seja, um negócio. E a gente sabe disso? Não. Como é que a gente vai começar, então, sendo que a gente não sabe dos parâmetros básicos? Não tem como. Ou então, pegando um gancho no que você disse, como é que a gente vai começar se todas as vezes com os mais experientes ou com a galera que tem aí um posicionamento um pouco difícil até, como é que a gente vai conversar com essas pessoas do tipo, olha, é o meu primeiro paciente, eu não sei como que eu vou cobrar. Você se sente até constrangido. Eu acho que há um constrangimento nas primeiras supervisões, nos primeiros atendimentos, nos primeiros tudo ali, porque há um constrangimento justamente porque não se fala. A partir do momento que você desvela a coisa, o constrangimento ele diminui. O constrangimento ele é proporcional ao quanto você não fala da coisa. Então eu acho que a gente já caminhou nos princípios aí do que é a clínica, de como começar e de onde vêm essas questões. E para além disso, como começar depende também das nossas condições. Nós viemos de famílias humildes, a gente não teve ninguém para abrir consultório e montar as coisas para gente. Então, começa como? E como a gente tem um tempo limitado, eu acho que a gente pode fazer depois um encontro para uma conversa sem tempo, e até ouvir o que as outras pessoas têm a dizer sobre isso. Você começa com as condições que você tem. Ah, mas a clínica se sustenta com desejo. Gente, me desculpe. Sim, você tem que ter desejo para ter cara, como o Humberto teve, como vários colegas nossos tiveram, para encarar um ofício difícil. Mas desejo não paga aluguel. Desejo não te coloca para comprar livro, pagar, estudar. Pode ter o desejo da ânsia, de querer, de tudo, mas querer não é suficiente quando você tem coisas a pagar. Eu acho que a gente precisa sair um pouco desse imaginário inflado em relação a esse conceito. Com certeza. E você fala assim, e aí eu nunca disse isso publicamente, né? Eu já disse isso a você algumas vezes. Você fala dessa de ter cara, né, para se dispor a certas coisas no início da clínica. Como você disse, nós viemos de família simples. A minha situação familiar era muito delicada, mas eu fiz um empréstimo. Estava na faculdade ainda. E aí alguns amigos disseram: "Você é louco, você vai fazer empréstimo, tem garantia que você vai montar seu consultório numa cidade do interior com 20 mil habitantes?" Vou. E aí fiz o empréstimo e terminei de pagar no primeiro semestre desse ano, 2 anos depois, né? Dois Passei anos 2 anos pagando o empréstimo que eu fiz para montar meu consultório, né? Mas era o que eu estava disposto, né? Era o que eu tinha para começar. E eu acho além do seu desejo, né? justamente, né? Para além do meu desejo. Sim, e aí a gente fica, não, mas o desejo dele que fez ele fazer o empréstimo. Não, para além do desejo, existem, ou você faz o empréstimo, ou você vai ficar sem. A vida ela é imperativa diante de algumas condições, né? Então, assim, tem gente que pode, inclusive, mandar fazer um consultório. Isso é muito bom. Só que isso também não garante que vai ter pacientes. Mas se você tem um paciente, você pode alugar um horário. Poxa, mas eu preciso começar a ocupar esse lugar, a estudar. Eu não gostaria de ir só para atender uma pessoa, estudar minha casa. Alugue um período. Poxa, o período tá legal, eu já estou atendendo 2 pacientes. A partir do momento, vamos lá em Latam, que você cria a oferta, você tem uma demanda. Na verdade, ele fala o contrário, né? Não, ele fala certo, com a oferta cria a demanda, tá certo. Então, você precisa ofertar o seu serviço
Você precisa ocupar um lugar em que as pessoas realmente saibam que você está ali para trabalhar. Com isso, estou querendo dizer o quê? Coloque o seu nome e o seu trabalho à disposição. Parcerias. Não gosto de dar palestra, Camila. Ninguém está falando que você tem que dar palestra. Não gosto de ter Instagram, sou low profile. Você não precisa ter Instagram. Fale pro seu tio, pro seu vizinho, pros seus colegas de universidade. Olha, estou atendendo crianças. Até mesmo se você é da psicologia e está no pós-graduação, você pode dizer no seu pós-graduação. Se você está na psicanálise e está ali com os estudos, com a supervisão, às vezes o seu supervisor te indica pessoas. Então, assim, coloque o seu nome à disposição. Comece atendendo com as condições que você tem. Humberto fez um empréstimo para construir um consultório. Tem gente, igual nas cidades grandes, isso é um pouco mais difícil. Tem gente que tem sala que atende tipo meio período e ficam os outros horários disponíveis. Você pode alugar um horário dessa pessoa. Você pode alugar um período dessa pessoa. A partir do momento que você tiver mais demanda, você pode alugar sua própria sala. E assim as coisas vão se construindo. Existe hoje a possibilidade de iniciar no online também. Quantas pessoas não se formaram na pandemia e não fizeram sua lista de atendimentos no online? A clínica online, ela é uma realidade. Mais do que uma questão de desejo de se analisar, de se tratar, ela é uma realidade diante das condições em que nós vivemos no mundo. Seu paciente está lá na Europa, num trabalho, com questões emocionais, vou para a psicologia agora, extremamente importantes. Ele precisa tratar isso na língua dele. Você pode não ter afinidade com o online, tudo bem, mas vamos supor que isso é uma possibilidade. Você não vai atendê-lo? Você não vai atender. Então, assim, a proposta do E Agora José é de que há caminhos e há possibilidade de movimento. Dá para começar dessas formas. E acho que quase todo mundo começa assim, de uma forma mais singela. Ah, Camila, mas eu comecei atendendo no plano de saúde, em 3 meses eu tenho uma agenda lotada. E aí a gente entra na questão dos planos de saúde, que é o grande... Acho que de todos os encontros assim que nós já fizemos, eu comecei a fazer os encontros, acho que em 2017, sobre o início da prática clínica. O plano de saúde é o maior tabu. Não só pelo valor que o plano repassa para o profissional, mas pelo vínculo do paciente que é com o plano de saúde. Numa psicanálise, algumas coisas entram em jogo quando o plano atravessa essa relação analista-paciente. E na psicologia, existe um just in time, ou seja, você precisa produzir para ganhar. O plano é uma boa forma de colocar o seu nome à disposição, mas sob quais condições? No começo, atender por plano pode ser uma boa? Pode. Até quando, Camila? Até quando você avaliar que não é necessário mais atender o plano. Até quando você vê que seu nome já está o suficiente no mercado para fazer a sua clientela particular. E outras questões que advêm disso também. Camila, eu acho assim, você falou de um ponto que eu acho muito interessante de nós tocarmos, e eu quero saber se você concorda nisso. Você falando das possibilidades de início, né? Não gosto disso. E parece que, e assim, eu não sei se sou eu, que esse é o meu jeito de ser. Não é que a gente vai topar tudo para iniciar, mas no início, às vezes, a gente precisa aceitar certas coisas. Porque, certo, para alguns, a realidade de plano de saúde não foi uma realidade para mim. Mas, particularmente, para iniciar, eu não teria problema de topar o plano de saúde. Então, assim, hoje eu convivo com muitas pessoas, com muitos pares, e eu vejo hoje, eu digo nós, né, nesse conjunto, a gente é muito cheio de requisito para começar. Ah, não gosto do online, não gosto do Instagram, não gosto de... Mas você gosta de quê? O que é que você quer? Né? É muitos requisitos. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero me expor, não quero fazer palestra. E aí, mais uma vez, eu volto à minha história, né? Porque eu acho que isso fica em xeque também, e você é testemunha disso. Eu comecei a atender online, né? Bem antes de iniciar o consultório presencial, eu comecei a atender de forma online. Eu tinha, na época, 2 pacientes. Sim. Desses 2, eu levava para supervisão, conversava com você, e foram pessoas que chegaram a mim por um por indicação, um outro por uma palestra que eu fui fazer. Mas eu não gosto de palestra, certo? Mas como é que você vai se fazer conhecer? Lembra muito de uma coisa que você disse e diz muito, né? Como é que as pessoas vão saber o que você faz se você não mostra o que faz? E eu acho que
aquela ideia, não é utilizar o jargão para justificar a nossa imbecilidade, mas o jargão lacaniano que está à altura do seu tempo é também se servir das ferramentas do nosso tempo. Exato. Numa conversa anterior, assim, há pouco tempo nossa, eu falava a você do meu incômodo com relação ao Instagram, mas no momento é o dispositivo que eu tenho para fazer que meu trabalho chegue a outros lugares, né? Hoje, você tem uma clínica mais estável, você já não precisa tanto do Instagram, é a sua realidade hoje, mas o que você não fez para chegar até esse momento, sabe? Então, assim, eu acho que são muitos requisitos, não quero, não gosto, não posso, e é como se de fato a gente tivesse uma vida ganha, né? Eu escutei, eu cresci escutando isso do meu pai. Ah, não vai Sim. trabalhar porque já tá com a vida ganha, né? Então não precisa trabalhar. Então, o que é que você pensa sobre isso? Na verdade, é o que eu te falei, eu tomo cuidado para falar, porque justamente às vezes isso pode soar de uma outra forma, mas eu concordo com você. As pessoas escolhem demais aquilo que às vezes não tem que escolher, você tem que ir lá e fazer. Quem tá com fome quer comer. Então, assim, acho que de um voluntariado para você desenvolver a sua escuta clínica, para trabalhar no plano de saúde, tudo vale a pena quando você está começando. Ah, mas as minhas condições de vida são diferentes e tudo mais, mas essas condições de vida não garantem o refinamento da sua escuta. Existem essas opções? Existem, mas a gente volta no nosso pilar. São opções de espaço físico e são opções de negócio. Mas é a opção de escuta que você precisa refinar para sustentar as outras duas posições. Então, eu acredito que sim, as pessoas elas ficam num impasse assim, que elas querem a situação perfeita, e a situação perfeita não existe. E aí eu estendo um pouco isso, porque, por exemplo, muitas pessoas saem, pelo menos na universidade que eu estudei, com propostas de emprego. E aí chegam nesses lugares assim, tipo, nossa, graças a Deus, estou seguro. Mas lá você vai ter que desenvolver uma clínica, não só da escuta e da inclinação, como a marca do lugar físico. Fulano, e você sabe disso. E eu sei disso por ser servidora da saúde no espaço em que você faz a escuta clínica, a inclinação, dentro de um espaço de saúde. Você fez numa escola, se inclinou a escutar dentro de uma escola, se inclinou a escutar dentro de uma organização. Tanto na posição de psicanalista quanto na posição de psicólogo. Hoje eu acho que isso é um pouco mais claro para mim, e eu precisei passar por algumas situações para afirmar esses dois ofícios, porque, querendo ou não, isso é uma coisa que eu gostaria de levantar, assim, eu não sei o que você pensa. Parece que é mais bonito você falar que é psicanalista do que você falar que é psicólogo. E, cara, o psicólogo, ele é forjado no calor da batalha. Só a gente sabe o que é fazer 5 anos de um curso que vai de estatística à anatomia de 0 a 100. Com o compromisso que nós levamos o curso. Vale ressaltar, tá? É mais bonito ser psicólogo do que ser psicanalista, por quê? Não entendo. Enfim, então você pode levar uma escuta clínica psicanalítica para dentro de um CAPS, para dentro de uma escola, para dentro de uma indústria. Você pode levar uma escuta psicológica fundamentada numa teoria que você acredita também. Ambas exigem, impreterivelmente, ética. Ética e política. Por quê? Porque se você não é um profissional decente, que estuda, e agora a gente já vai afunilando para ir caminhando do meio para o fim, pegando um gancho no que você falou. Se você fica nesse corpo mole, nesse diz que me diz que nessas condições você não trabalha. Você não trabalha. Você pode estar seguro de que o seu salário está todo dia primeiro na conta. Mas se você não estuda, se você não leva os casos do ambiente a sério, se você não faz uma supervisão. Ah, Camila, servidor público faz supervisão? Faz. Servidor organizacional que faz escuta dos funcionários para ver qualidade de desempenho, faz supervisão? Ele que faz, porque além de tudo, ele tem que lidar com a legislação. Então, assim, se você não se mexe, o seu trabalho também não acontece. Então, a gente já entra num outro ponto. E agora, José, como eu começo a prática clínica? Só essa, que é bonitinha, que é tradicional, que tem cafezinho, que tem ar-condicionado? Ou é a prática clínica que eu consigo começar num lugar de trabalho, numa companhia, para além da clínica sozinha, sabe? Então, assim, dá para expandir um pouco isso. E mais do que isso, eu quero ser um profissional clínico, que escuta, que intervém, que acompanha, que avalia, ou então que, enfim, faz uma psicanálise aplicada. Sob quais condições? Mais do que com que condições?
Então, acho que isso é interessante da gente pensar, porque isso direciona, sobretudo, os efeitos da nossa clínica. Nós somos a nossa clínica, no final das contas. Por isso que ela é tão trabalhosa, tão cansativa, porque você tem que estudar, você tem que supervisionar, você tem que trocar, você tem que estar no pós-graduação. E se mexe uma coisa em você, isso eu aprendi com uma supervisora, é uma das precursoras aqui da psicanálise lacaniana no estado do Mato Grosso do Sul, que ela dizia assim: o inconsciente enlaça inconsciente. Se você, com as suas questões inconscientes, não tá legal, a sua clínica também não vai estar. E a partir do momento que você ajusta de um lado, também ajusta do outro. Se você não se posiciona em relação à sua clínica, o paciente realmente não fica. Supervisão não anda. Nas organizações, ninguém te respeita. E por aí vai. Você não consegue cobrar. Então, Camila, já que você falou de cobrar, quanto cobrar por uma sessão? Quanto vale o seu trabalho? Seu trabalho na psicologia vale o que está na tabela do CRP, vale o que você consegue negociar com o paciente, vale um valor que você colocou médio e a partir dali você negocia um mínimo e um máximo, ou vale que você não sabe quanto vale o seu investimento e aí você acaba se confundindo e não quer mais a clínica. E eu acho que vale mais ainda você segurar esse gancho e propor o encontro que você sugeriu, que com certeza acredito ser uma excelente possibilidade para tratar esses pontos magníficos, né? Eu acho de uma valia extrema, né? Isso que você coloca. E eu lembro, chegando ao fim do nosso episódio, eu lembro de uma frase, de um trecho da live da Marie Christine, que é foi analisando do Lacan. Ela é psicanalista, mora em Paris, e ela dizia assim, era bem radical o pensamento dela. Ela dizia assim, mas eu em parte concordo, quer iniciar a clínica, começa pelo serviço público, pelas políticas públicas, pela clínica pública, e ali sim você vai ser forjado numa escuta possível para a clínica particular. Eu tenho minhas ressalvas com relação a essa frase, mas eu me lembrei muito de você quando ela dizia isso, porque casa muito com o que você sempre coloca. Mas eu queria provocar você a propor essa possibilidade de uma extensão desse nosso episódio de hoje. Pode ser, eu topo. E é engraçado, acho que essa é uma outra coisa boa só para endossar a provocação. As pessoas preferem, às vezes, estudar os seminários, fazerem as pós, as outras coisas, entenderem conceitos, do que arraigar a base. A gente conversava sobre isso, né? Então, nossa, tem gente que está super falando de conceitos, transmitindo. Ah, mas e a sua prática clínica? E a base? Uma base bem feita é o que dá um mínimo, com várias aspas de garantia para uma apreensão aí possível, né? Então, super top falar um pouco mais sobre isso, trazer alguns aspectos burocráticos, falar um pouco mais sobre dinheiro, a gente compartilhar também, escutar as experiências de outras pessoas. Eu acho que ao longo desse tempo que eu venho falando desse tema, muita coisa tem aparecido e eu acho que a gente não pode deixar de discutir o início da prática clínica, que tem um começo, mas nunca tem um fim. É isso. Eu fico muito agradecido pela sua generosidade, né? Como sempre, Imagina. você é extremamente generosa no que coloca, em como se coloca. Quem sabe e sabemos, há uma possibilidade, né, de novidade por aí. Mas Vamos muito esperar. obrigado pela sua participação e Imagina, pelo um seu beijo. aceite. Beijo, eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também em meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.